meus queridões da segunda série aí, que saudade de vocês. Graças a Deus já estamos quase chegando na reta final, se Deus quiser. Daqui nada a gente já retorna para a escola, mal vejo a hora de voltar para a sala de aula, para a gente ter convívio, né? A pessoa já tá ficando enlouquecida de ficar dando aula aqui trancado nesse quarto. Imagino que vocês também devem estar passando pelo mesmo processo emocional, né? É complicado, não está sendo fácil para ninguém. Mas beleza. Enquanto a gente não pode fazer o que gostaríamos de fazer, vamos fazer aquilo do melhor com aquilo que temos, né? Já dizia um grande ditado aí. Então nós entramos para essa aulinha aqui de artes do dia 19, né? Nós temos visto tudo agora no segundo bimestre relacionado à história do teatro, certo? E aí nós vimos o teatro, onde ele começou, quais foram os países de destaque, até ele chegar aqui ao Brasil e a construção do Brasil, que a gente viu até uma aula específica sobre um dos caras, né, que foram um dos maiorais aí, a gente até teve uma aula. Agora a gente vai fazer um apanhado geralzão do que foi toda essa história do teatro, né? A história do teatro, então, ela teve início aí na Grécia Antiga, em torno daí desse século aí, antes de Cristo. Sexto, né? Muitos anos atrás. E nessa época eram realizados rituais em louvor aos deuses mitológicos, Dionísio, divindades relacionadas à fertilidade, ao vinho e diversão. Olha que legal, né? Já desde o princípio lá, desde os séculos antes de Cristo, o pessoal já usava o vinho para se divertir e tudo mais. E o teatro, ele era usado principalmente em festas, né? Para rituais. Assim, o teatro surge nesse contexto e em consequência dessas festas. Tudo aquilo que é cultural, gente, se vocês forem estudar a raiz mesmo, vocês vão ver sempre que tem algo ligado a ritual, sempre, né? A cultura, ela foi feita e criada pelo homem, o homem cria a cultura para preencher esse espaço de vazio dessa existência, né? De por que que nós existimos, se Deus existe realmente, se ele existe, vamos cultuá-lo, né? Porque ele nos deu a possibilidade de estarmos vivos, né? O teatro na pré-história. Apesar de ser um consenso que o teatro ocidental ele teve origem na Grécia antiga, é importante a gente frisar, ou seja, ressaltar, que essa manifestação já era presente na humanidade desde os tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar, ou seja, mesmo que de forma mais simplória. Na pré-história, os seres humanos eles possuíam maneiras distintas, ou seja, maneiras diferentes de comunicação. E a imitação era uma delas. Muito provavelmente, os homens das cavernas eles desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais. Além disso, eles encenavam caçadas para cortar os seus pares, como as situações ocorreram. Assim como a dança, a música, o desenho, a linguagem teatral também teve sua importância na época da pré-história. Olha pra você ver que engraçado, né? Os homens eles se inspiravam nos animais para fazer os teatros. Para você ver que a gente aprende e nós fazemos parte da cadeia dos animais, né? Desde a pré-história. Por isso que é importante estudar, gente. Estudar da onde a gente veio, como que a gente surgiu, né? Isso é muito importante. Aí a gente vem lá com o teatro na Grécia Antiga. As celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época da colheita, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. A participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão que levava o nome de ditirambo. Depois surgiu o coro, um conjunto de pessoas que cantavam e dançavam em homenagem ao Dionísio, né? Até que aparece os tepis, uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental. Segundo consta, esses homens eles participavam de um desses rituais, quando em dado momento resolveu vestir uma máscara e dizer que ele era o próprio deus Dionísio, iniciando assim um diálogo com o coro. A ousadia de tal atitude fez com que os tepes fossem reconhecidos como os criadores do teatro e o primeiro ator e produtor teatral. Mais tarde, essa linguagem artística foi evoluindo
e influenciou fortemente o teatro romano e outras culturas. Do ponto de vista arquitetônico, né, a estrutura dos primeiros teatros era parecida. As apresentações eram feitas ao ar livre, em construções de formato semicirculares. Havia um espaço para as apresentações, chamado de orquestra, o lugar para acomodar o público, era arquibancada e construída em encostas montanhosas, o que facilitava a acústica. Já o palco era um local onde os autores se preparavam para a apresentação e guardavam os figurinos e objetos cenográficos. Coloquei aqui uma fotinha para vocês tomarem conhecimento de como que eram esses teatros, né, antigamente. Teatro de Epidauro, datado aí desse século VI, na Grécia. Ele acomodava cerca de 14 mil pessoas. Gente, olha que incrível, né? E você vê que nessa época não existia microfone, né? Não existia caixa de som. Então, os teatros eles eram construídos nessa forma ovalada aí, de forma o quê? As vozes darem eco e as pessoas escutarem. Ó, pra você ver, cerca de 14 mil pessoas. Eu fico encabulada. Como que essas pessoas conseguiam ouvir? Bota assim, ó, que era um silêncio pleno, né? Totalmente silencioso. Muito show de bola. O teatro na Roma Antiga. O teatro romano, ele teve enorme influência. E já vamos para um segundo tipo aí, né? Ele teve enorme influência do teatro grego, assim como outras manifestações culturais desse povo. A cultura etrusca também foi um fator relevante para o desenvolvimento da arte teatral romana. Entretanto, os romanos eles trouxeram algumas modificações dessa linguagem, e a mais significativa delas é no que se refere à estrutura arquitetônica, que antes era feita em encostas de morros, né, pelos gregos. Depois eles passaram a incorporar arcos e abóbodas pelos romanos. Os temas e objetivos do teatro romano também se modificaram um pouco, com a valorização de mais entretenimento, como luta de gladiadores e animais, e menos assuntos religiosos. Né? A gente vai vendo que conforme vai evoluindo, vai mudando-se também, né? O tipo de atração, o tipo de assunto. Depois a gente tem o teatro medieval. Depois do Império Romano declinou, teve início a Idade Média. E aí, nessa época medieval, durante muitos anos, a linguagem do teatro foi banida da Europa. Isso porque era considerado pela Igreja Católica como uma atividade pecaminosa, resumindo apenas no século 8 e 13, 12, 12, século 12. Assim, a finalidade do teatro medieval era a divulgação dos preceitos religiosos e histórias bíblicas, sendo encenado por membros do clero. E já para a gente finalizar, por último aí, o surgimento do teatro no Brasil. No Brasil, a origem do teatro ela está relacionada à chegada dos jesuítas, né? No século aí, ó, 16. E seu empenho em catequizar a população, tanto os índios quanto os colonos. Dessa forma, os padres, eles se utilizavam dessa expressão de transmitir ensinamentos da Igreja Católica. Uma das pessoas mais notáveis nesse contexto foi o padre Anchieta, que dedicou fortemente ao chamado teatro de catequese. Hoje em dia, o teatro na atualidade, né? Essa maneira de expressar artisticamente possui características bastante diferentes daquelas que a definia como nos primórdios, né? Hoje em dia a gente tem ficção, a gente tem aventura, a gente tem teatro de palhaços, a gente tem os mais variados tipos de encenações teatrais, né? Agora, bem especificamente nesse momento de pandemia, eu gostaria de ressaltar aqui que a classe teatral, né, é a que mais tem sofrido, né, com tudo isso. Foi o primeiro meio a parar de funcionar e vai também ser o último a voltar a funcionar, porque o teatro geralmente ele acontece com aglomerações de pessoas, né? Qualquer atividade na área de entretenimento. E nós sabemos que por conta da pandemia, atividades às quais aglomeram pessoas, elas serão as mais difíceis de retornarem. Então, assim, o teatro está passando por um momento muito difícil, né? Vale ressaltar. E vale aí você dar uma moral, porque o pessoal da classe teatral, eles não pararam, né? Vira e mexe estão sendo lançadas coisas aí, só que agora todos online, né? Então, se você tiver a oportunidade aí, de ver uma live de um teatro, se enriqueça, né? Não deixe de assistir.
Coloquei aí, ó, pra gente encerrar, a cena de teatro em uma casa de espetáculos, na imagem e encenação da morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto. Tem até uma musiquinha da Maria Bethânia que diz: é como diz João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece o amanhã. Senti na pele a mão do teu afeto, quando escutei o canto de Acauã. A brisa veio feito cana mole, doce me roubou um beijo, flor de querer bem. Tanta lembrança esse carinho trouxe, um beijo vale pelo que contém. Eita, nós, que saudade de tocar pra vocês na sala de aula. Para encerrar essa aulinha, ó, pedi um exercício bem facilzinho. Você vai fazer aí um apanhado geral sobre esses tipos de textos existentes e vai criar um mapazinho mental, tá bom? Mostrando as diferenças entre os teatros. Quem quiser pode optar por fazer um resumo, tá? Não é obrigatoriedade fazer o mapa. Se você optar, você pode fazer um pequeno resumo. Características do teatro medieval, características do teatro na Grécia, características que envolvem o teatro atual, características do teatro no Brasil. Só apontar algumas características aí, ressaltando, deixar no seu caderninho, para que você o quê? Tenha isso como material para você poder utilizar quando a gente retornar para a sala de aula, tá bom? Para fazer as atividades avaliativas. Beijo grandão para todos. Qualquer tipo de dúvida, chama lá no WhatsApp, a professora está lá à disposição de vocês, tá bom? Beijão, meus queridos. Até mais. Tchau, tchau.